Muito bem, muito boa tarde. Hoje é um programa especial aqui na União Web TV, onde a Maria Valentina, aluna do Colégio CAESP, estará sabatinando o geógrafo Dantas Duarte, né? E sobre o grande problema do século de todo o planeta, que é o aquecimento global. Boa tarde, Valentina. Boa tarde, meu nome é Maria Valentina e hoje estou entrevistando o geógrafo Dantas Duarte. Boa tarde, Dantas. Olá, Maria, tudo bem com você? Sim. Obrigado aí pelo espaço, pelas perguntas aí que você vai fazer. Um assunto interessante, né? O pessoal vai gostar, será? Acho que sim. Então vamos lá. Dantas, você pode citar algumas dicas como reduzir o aquecimento global? Como as pessoas podem reduzir o aquecimento global? Bom, você está colocando aí um termo que a gente tem que falar de alguns outros antes de chegar nesse. Vamos começar essa conversa? Sim. A gente tem que entender que a Terra está envolta hoje por uma atmosfera, né? E a atmosfera ela é uma estrutura que está aí na superfície, ela está cheia de gases, né? Qual que é o principal gás da atmosfera que você lembra? Você lembra de algum? Oxigênio é um dos gases, nitrogênio, né? E gás carbônico. Gás carbônico também, que vai chegar nesse assunto aí que você me perguntou, né? Então você veja aí que a composição da atmosfera, ela realmente é feita de gases, né? Só que ela sofre uma modificação nas medidas ao longo do tempo. Você imagina que quantos anos a Terra tem? Alguns bilhões de anos? Sim. Teve dinossauro aqui, um monte de coisa que a gente nem viu, né? De lá para cá, imagina quantas vezes não mudou o estado da atmosfera na Terra, né? Sim. E por vários motivos. Primeiro que a Terra ela é um corpo celeste, que está em órbita. Você lembra do Sistema Solar? Ela está ali fazendo o giro dela em torno do Sol, né? E de tempos em tempos, o eixo dela inclina, não é verdade? O que está acontecendo agora aqui na nossa cidade? Por que está chovendo ali? Por que está meio frio assim? Você lembra? Qual que é o nome da estação, então? Outono. Não, é outono que passou. Passou ou não? Vai chegar dia 21, né? É dia 21 que chega. Porque o eixo da Terra ele se inclinou, né? E essa área que a gente está agora, a localização de Foz do Iguaçu, recebe menos raios de sol, né? Então o frio ele vai passar a predominar aqui enquanto tiver essa sombra, né? Enquanto o sol não iluminar muito, igual ilumina no verão. O que acontece no verão? Fica muito quente, né? É isso? 40 graus aí, geralmente, né, Aldair? Foz do Iguaçu que o diga, né? Calor danado por aqui. Então você vê que o fato da Terra ser a Terra, né, já influencia nesse fator que a gente chama clima, né? Então existem algumas coisas que a gente tem que comentar antes de chegar no aquecimento global também. Você sabe a diferença de clima e de tempo? Não sabe? Clima, quando a gente fala de aquecimento global, a gente vai falar de mudanças climáticas, né? Mas também tem o tempo meteorológico, não é o tempo do relógio, não. O tempo meteorológico é quando a gente vê uma chuva que está acontecendo em um determinado momento, né? Uma ventania, ou fica um pouco seco, né? Igual ficou os últimos dias e frio. E isso é o tempo, né, as manifestações da atmosfera, por vários fatores, principalmente energia em movimento, né, dentro da atmosfera, ocasionando em todos os fenômenos que a gente vê. Então você imagina que ao longo do tempo, né, um período grande de tempo, você consegue classificar e catalogar esses acontecimentos atmosféricos, né, que a gente vê no tempo meteorológico. E daí você mede um padrão, que é o clima, né? Então, no fim de 30 anos, que essa é a medida que se usa para definir o clima, você vai ter uma medição de como é a característica climática daquele lugar, né? Isso vai ser influenciado por vários fatores, tanto dentro da atmosfera quanto fora, igual falei que é o movimento da Terra no espaço, né? Mas ainda tem que responder a sua pergunta, né? Qual que é a sua pergunta mesmo? Dicas como reduzir o aquecimento global. Então você acha que se você desligar a chave do seu carro, você vai conseguir reduzir o aquecimento global? Um pouco, só que temos mais que um monte de gente, não adianta só eu desligar a chave do meu carro, porque só vai influenciar mais ou menos
0,00 bilhões, 0,1%. É muita gente usando o carro ao mesmo tempo, né? Aquecimento global, ele é um dos fenômenos climáticos que eu falei para você, né? Se ao longo do tempo a gente mede o clima em si, o aquecimento global ele faz parte do conjunto de fenômenos ao longo do tempo. E ele pode ter uma época em que ele vai estar mais evidente e outra época que não, né? O que o pessoal diz hoje em dia? Que está muito quente por aqui? Um pouco frio, um pouco quente. Será que é por isso que estão dizendo que está aquecendo por aí? Mas olha lá, tem uma explicação também. Se a Terra está andando no universo, né, de tempos em tempos, ela também vai interagir com o que está fora dela, né? E às vezes ela pode se afastar um pouco também do Sol, né? Ou inclinar um pouco mais para um lado do que ela inclina para o outro normalmente, né? Ao longo do tempo, lembra que eu falei que a Terra é velha, né? Tem não sei quantos bilhões de anos, e teve dinossauro, um monte de coisa por aí. Ao longo do tempo isso aconteceu, um fenômeno chamado glaciação. Foi quando congelou um pouco mais os polos da Terra, né? Lá o Sol não bate muito bem em cima da Terra, todo ano, né? Tem lugar que faz muito frio por causa da falta de sol. Mas teve as grandes glaciações, em que os polos eles ficaram congelados e também parou de circular água. Lembra que na atmosfera chove também? Qual que é um dos vapores que estão voando por aí? Eu não lembro agora. Que compõe a água. É o hidrogênio, né? O H2O, não é a fórmula da água? Então a atmosfera ela também é feita de água, né? E essa água ela ficou retida um bom tempo nos polos, estavam congelados, e isso trouxe várias consequências climáticas ao longo desse grande período que teve essa glaciação, com esse congelamento, né? Então a Terra saiu desse período, houve a condição da gente ter a água líquida, né, permanentemente dentro dessa temperatura agradável que a humanidade se desenvolveu até hoje, né? E a gente chegou em outro período climático. Ele tem umas características do tempo anterior diferente, né? Aí você me pergunta, como é que você sabe disso? Os estudos mostram que se a gente escavar algumas camadas de solo, a gente vai saber interpretar o que se chama de paleoclima, né? É um clima da antiguidade que vai ter as evidências em camadas de solo, nos anéis das árvores mais antigas. Imagina que uma árvore velha, 1.400 anos, tem um ipê aqui em Foz do Iguaçu, lá em Três Lagoas. Não pode cortar aquele ipê, mas se cortarem vão poder ver dentro das camadas do tronco dele que ele teve algumas influências climáticas ao longo do crescimento, né? Então isso é muito visível. Mas, quando eu te fiz a pergunta se você vai desligar a chave do seu carro, né? Se você desligar e um monte de gente desligar, será que vai adiantar para diminuir o aquecimento global? Talvez um pouco. Talvez um pouco? Pode ser que influencie um pouco mesmo, sabia? Por quê? Porque você já ouviu falar naquela revolução que teve lá no século XVIII? Não. Não lembra disso? A Revolução Industrial? Ali que a humanidade começou a usar mais as máquinas, né? Para fazer as atividades industriais e um monte de coisa que nos trouxe para esse mundo que a gente conhece hoje, né? Do jeito que ele está hoje se apresentando assim. Mas o que move as máquinas? Me diz aí. Ser humano. Tá, o ser humano ele opera a máquina, né? Mas o que move, assim, o que faz funcionar? As engrenagens. As engrenagens também fazem parte da máquina. O combustível. Mas, olha aí, ó. O Aldair já falou ali, o combustível, né? Na Revolução Industrial, naquele tempo lá, o principal combustível era o carvão mineral. Você já ouviu falar nisso já? Um pouco. O carvão mineral ele é extraído, né, das profundezas lá da terra, lá na Inglaterra, que é onde começou essa revolução toda, e na França também, tem as jazidas, né? Tipo extrair ouro, sabe? O ouro era o carvão mineral daquela época. Então veio o trem, né, as locomotivas a vapor, as máquinas a vapor também em geral, e assim foi a máquina fazendo máquina e a humanidade evoluindo junto com isso, né? Qual é o outro tipo de carvão que a gente usa? Se eu falei do mineral, tem um outro também que ele é bem utilizado, até para fazer o churrasco, lembra? Não lembra? O carvão vegetal, ele vem da onde? Das árvores, né? Então você imagina que desde o século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, até a gente chegar nesse momento histórico da atualidade, quantas árvores foram cortadas, hein, Aldair?
para poder alimentar as máquinas a vapor. E no Brasil, até hoje, as termoelétricas, né, que suprem o sistema, né, nacional de energia quando falta água. Lembra que eu falei que a água está circulando também pela atmosfera? Isso tudo está em interação nesse momento, né? A atmosfera, ela sofre influência também de energias que circulam dentro dessa estrutura, que a gente chama de atmosfera, e elas interagem, né? Seja por fatores externos à atmosfera, igual eu falei, né, do espaço, seja por fatores internos, alguns desequilíbrios e outras coisas podem influenciar no comportamento dessa estrutura, né? A gente volta lá a falar do tempo, né, a falar do clima. Tudo isso está acontecendo dentro dessa estrutura que a gente chama de atmosfera, né? Então, de lá para cá, o que aconteceu? Cortaram muitas árvores, né? O tempo foi mudando. Queimaram muito carvão. O tempo foi mudando. Mudou o tempo mesmo. Os tempos hoje são outros, né? Mas o clima, na sua opinião, mudou? Um pouco. Mudou um pouco? Poderá mudar um pouco mais também. Mas eu vou chegar lá até responder a sua pergunta. Porque você vê como que é meio complexo falar de clima, né, Aldair? Falar de aquecimento global, para que a gente possa também desmistificar um pouco desse termo, né? E até elucidar para as pessoas o que significa e que isso termina virando um instrumento, assim, também de uso dos recursos naturais, sabe? De desenvolvimento da sociedade. Tem vários aspectos que a gente pode entender a partir desse assunto, né? Mas eu estava falando da máquina carvão, né? E depois, como é que as máquinas passaram a ser movidas? Me diz. Elétrica. Mas antes era movida de outra forma também, né? Ou ao mesmo tempo? A diesel, né? A diesel, a gasolina, né? Combustíveis fósseis, né? Então, desde o século XVIII, da Revolução Industrial até hoje, foi queimado muito combustível fóssil, foi queimado muito carvão vegetal, mineral, né? Todo esse conjunto de combustíveis aí. E isso impactou na composição de uma certa forma, né? Da atmosfera. Qual que é o gás que você falou para mim que existia? Um dos três. Um está relacionado à queima dos combustíveis, né? Que é o próprio carbono, o gás carbônico, né? Os elementos ali que estão dentro da composição dos combustíveis, né? Isso vai influenciar de alguma forma a atmosfera, o tempo, a manifestação, né, dos fenômenos no tempo e o clima de uma certa forma. Mas como? De uma forma ampla, você acha, assim, em todos os lugares, ao mesmo tempo, a ponto de falar aquecimento global mesmo? Ou em alguns lugares pontuais ele vai se comportar de uma forma diferente? O que você acha? Em alguns lugares ele vai mudar o clima, talvez aqui não esteja o mesmo clima que outro país. Olha aí, primeiramente tem aquele fator que eu te falei, né? A inclinação do eixo da Terra já é uma influência externa sobre o clima, sobre os fenômenos no tempo, não é verdade? Então, se aqui está inverno, como é que está nos Estados Unidos? Tá verão. Tá verão, né? Eles estão mais inclinados em direção ao Sol, recebendo mais raios solares nessa época do ano, né? Então, todos os lugares vão ter alguma diferença climática. Mas, algumas coisas como a urbanização, e aqui na nossa cidade, né, daí na nossa região, a gente vê muito disso, e a gente sofre desse calor escaldante que a gente fala por uma questão de microclima urbano, microclima regional, né? Então você vê que as atividades que são feitas dentro da cidade e no entorno dela podem influenciar também na temperatura dentro da cidade. E até mesmo a estrutura da cidade, né, ou dos lugares, pode influenciar nessa questão de microclima, né? Você já passou na baixada de um rio em Foz, e um dia que chove, assim, não está um pouco mais fresco? Lá no meio da floresta, geralmente não é mais frio assim? Sim. Isso é uma manifestação de microclima, né? Mas talvez em outro lugar pode não ser assim também, né? Os fenômenos climáticos eles vão se manifestar de várias formas diferentes dentro dessa estrutura chamada atmosfera, né? Então, respondendo sua primeira pergunta, você tem quantas ainda? Imagina, Aldair, se ela fizer todas aqui, eu acho o programa vai terminar. Só temos 25 minutos. Vai ser um podcast de 3 horas. Ó, então você entendeu que dentro disso tudo que eu te contei, o aquecimento global ele é uma das manifestações, né, climáticas ao longo do tempo.
Então ele não é uma regra, né, que está acontecendo, ou uma coisa que pode ser simplesmente justificada pela análise da nossa realidade hoje, né? Tem todos esses aspectos aí que vão envolver o entendimento, que é bastante polêmico esse assunto. Tem gente que defende esse ponto de vista, tem gente que não defende, tem gente que vai refutar, né, e vai querer dizer outra coisa, ou procurar evidências científicas que venham comprovar de que realmente é aquilo ou não é, né? Cientificamente funciona assim. Mas eu tenho um desafio para você agora. Eu vi que você tem 10 perguntas, né? E a gente tem 25 minutos. Você vai ter que escolher algumas outras perguntas para a gente poder ser um pouco mais direto, porque eu acho que muitas das perguntas que você vai fazer também foram respondidas ali, no início, né? E aí a gente ia ter que voltar essa meia hora de sala de aula. Antes do Valentina fazer a próxima pergunta, a tia Beth está mandando um abraço pro Dantas. Ô, tia Beth, um abraço aí, obrigado pela companhia. Você tá vendo que desafio que eu tô enfrentando aqui? Tendo uma sabatina aí feita pela Maria o quê? Maria Valentina. Maria Valentina. Então ela tá mandando umas perguntas bala aqui, vamos ver qual que é a próxima, né? Então vamos lá, próxima pergunta, Valentina. Você acha que o aquecimento global pode afetar na nossa saúde? Eu acho que pode afetar. Primeiramente, se a gente, voltando ali, entender que o aquecimento global acontece, né, hoje, mas talvez não seja essa a regra climática do momento. Mas a gente vai cair de novo no microclima, falar da cidade, e saber que dentro da cidade a gente tem concentrações maiores, né, ou menores de gases, diferente da grande atmosfera, né, onde você vai ter um equilíbrio ali entre os elementos e uma qualidade de ar que não venha trazer doenças, né, ou afetar a saúde das pessoas. Brasília, né, geralmente é muito seco. Você já ouviu falar em Brasília? Capital do Brasil? Sim. Essa aí você não pode dizer que não, né? E eu sofri lá. Você sofreu? Saiu sangue lá do nariz? Ficou Olha, seco? tinha que estar sempre com a toalha molhada. Nessa época aí, a concentração de poluição do ar ela aumenta, né? Fica bem densa. Aqui na nossa cidade também, né? Vale lembrar que na região da Tríplice Fronteira a gente tem praticamente 1 milhão de pessoas morando, e Ciudad del Este é a maior cidade da região, né? E lá eles utilizam muito diesel, eles queimam fogueiras, né? Isso tudo vai influenciar nesse clima regional, que a gente compartilha do mesmo ar, com o mesmo gás carbônico, né? Manda a próxima agora. Qual é o país que mais auxilia no aquecimento global? Aí a gente tem que botar os pesos e as medidas, né? Você acha que o Brasil ele polui muito? Sim. Polui mesmo, né? Muitas queimadas acontecendo por aí, muitas cidades grandes, um uso de combustíveis, né, amplo ainda. Agora que a gente está começando a ter carro elétrico e outros veículos, né, Aldair? Que podem também influenciar ou não, né? Também a gente tem que saber que tem tendências de mercado, tem valores, né? Eu não posso comprar um carro elétrico hoje. Você pode, Aldair? Não posso. É bem caro, né? É uma coisa que custa caro, até mesmo para o transporte público, né? Visitei Cascavel há pouco tempo atrás. Eu conheci os ônibus elétricos que estão circulando lá na cidade, né? Se eu não me engano, são 15 nesse momento aí. Mas para o transporte público já traz uma qualidade muito maior. E contribui, né, para diminuir os níveis de poluição dentro da cidade. Porque o transporte público, imagina quantos litros de diesel não cabe ali no tanque do ônibus. Ele fica para lá e para cá na cidade poluindo por aí, né? Então, para o transporte público vale a pena. Você vê que tem trem, tem metrô por aí, né? VLT, outros transportes que usam a eletricidade. Mais amplamente, o pessoal utiliza bastante carro, né? Então, isso aí também influencia bastante. Mas qual que era a pergunta mesmo? Qual país que você acha que mais influencia no aquecimento global? Qual que mais ajuda ao aquecimento global? Qual que é o país que você mais ouve falar hoje em dia? Brasil. O Brasil que você mora nele, né? Sim. Um país que é grande, assim, populoso. Qual que você acha, assim? Qual que vem na mente? O Paquistão? Estados Unidos. Estados Unidos? A Índia? Índia, Qual que é o outro? Tá pertinho da Índia. A China? Olha aí, ó, acertou em cheio. Você tá bom em geografia, hein, Aldair? Bom, né? Tô gostando de ver. A China, ela tem grandes frotas, grandes indústrias, né? Grandes quantidades populacionais, cidades
Se aqui no Brasil a gente tem uma cidade do interior que tem mais de 1 milhão de habitantes, lá na China você tem várias cidades do interior que tem mais de 10 milhões de habitantes, né? Então a população da China é de 1 bilhão de pessoas, né? Tem muita gente lá. E esse povo todo consumindo, vivendo a cidade, dirigindo carro, produzindo coisas industriais, vai influenciar também na liberação de gás carbônico na atmosfera, né? Então você vê que os países mais industrializados hoje, eles são os que mais poluem, não um único país que vai poluir, né, toda a atmosfera. Então você vê que a China, a Rússia, os próprios Estados Unidos, muitos países europeus ou dessa parte do mundo que é a mais desenvolvida. Você lembra de quando eu falei que aconteceu a Revolução Industrial? E no século XVIII, né? De lá para cá, esses países vêm se desenvolvendo, né, a partir da indústria e lançando na atmosfera. Hoje a gente tem legislações ambientais e tendências que são muito mais restritas do que naquela época, né? Naquela época o pessoal lançava sem filtro na atmosfera. Hoje você tem leis, né? Você tem regras, mas por outro lado você tem os países que estão se industrializando nesse momento, né? Você consegue me dizer um país que está passando por um processo de industrialização hoje? China, Japão. A China já passou. Quer dizer, está passando também. Ela está intensificando esse processo, né? Talvez o Japão. O Japão é super industrializado. Você acredita nisso? E é pequenininho aquele país, hein? O Brasil. A industrialização do Brasil começou a pleno vapor lá na década de 50, né? Então você vê que foi bem recente em relação aos outros países que estão vindo desde o século XVIII, né? Imagina, desde 1700 e pouco, com indústria queimando carvão, mineral, vegetal, poluindo, né? Produzindo produtos plásticos que não se decompõem, né? Então tudo isso vem impactar. E no meio desse processo histórico, Aldair, sabe o que acontece? Existem tendências ambientais a nível global, né? Que também podem ditar certas regras, ainda mais para os países em desenvolvimento, né? Como o Brasil, grande parte da América do Sul. Então, quando a gente fala desse assunto que é complexo, que é o aquecimento global, a gente tem que ver ele também dentro de um contexto geopolítico, né? Porque é dentro desse contexto que esses assuntos eles vão influenciar também no desenvolvimento do nosso país e da nossa sociedade, né? Então tem toda uma leitura que tem que se fazer em volta do assunto, né? Não é o aquecimento global por si só, ele é muito complexo, né? Mas eu acho que você tem outra pergunta ainda. Dá tempo, Aldair? Tá, antes dela fazer outra pergunta, eu vou fazer uma, já que estamos nesse assunto de países que... no seu ponto de vista, Dantas, qual é o país que mais está investindo para combater aí esse aquecimento global? Olha, eu não vou lembrar agora qual é o país em si, mas eu posso falar de algumas ações em nível global que têm conduzido uma tendência mundial, né, de mudanças em toda a estrutura social, inclusive, né? Então, se a gente for lembrar ali do protocolo de Kyoto, né, que já previa ali uma redução da emissão de gases, agora o Acordo de Paris, que é mais recente, que ele prevê também que a temperatura global não chegue a um determinado nível, né, entre 2 e 1,5 graus, porque uma boa parte da comunidade científica hoje ela entende de que se a temperatura atual, né, de forma permanente chegar nesse patamar de 1,5 graus, 2, a gente vai ter uma séria transformação climática em volta do planeta, né, o que está sendo chamado hoje de emergência climática. Então, isso pode influenciar onde? Nas cidades litorâneas, né, a fúria das tempestades ela vai ser mais intensa, os fenômenos podem se intensificar dentro desse cenário, né, só que são várias linhas de discussão que hoje estão abertas de políticas a nível global que também vai influenciar todos os países, né? Você tem a certeza que ao mesmo tempo que polui, a China é um desses países aí que tem feito um movimento muito grande para o uso do veículo elétrico, para a inovação energética, né? Agora eles estão estudando bastante a fusão nuclear para a produção de energia, né? E no embalo da mecânica, né, de toda a indústria, vem também a inovação tecnológica, né? Então, por isso que eu digo aqui que o aquecimento global ele também pode ser usado como um artifício para interferir, né, nesse processo tecnológico de países, né, ou impedir que a gente possa usar nossos recursos naturais para o desenvolvimento do nosso país, né, também da nossa economia. Tem todo esse aspecto aí.
Vamos lá com mais uma pergunta, Valentina? Sim. Em questão de porcentagem, o que você acha? Quantas queimas em questão de porcentagem foram por causa do aquecimento global? É que nem eu falei sobre os lugares terem seus climas específicos, né? Isso pode variar muito também. Então, não saberia dizer para você uma porcentagem, porque se a gente for analisar o aquecimento global como ele é visto hoje dentro do conceito científico dele, a gente está olhando para uma parcela muito recente da história humana, principalmente, né? Que está percebendo, está visualizando esse fenômeno e está sabendo interpretar ele e prever, a partir dele, outros cenários, né? Então não tenho como dizer que as grandes queimadas do ano passado, do ano retrasado, que trouxeram toda aquela fumaça aqui para Foz do Iguaçu, elas podem estar diretamente ligadas a um cenário de aquecimento global ou não, né? Tem que ter todo um cuidado dentro dessas afirmações também, né? Mas o que é certo, assim, é de que existe um sistema atmosférico, de que a nossa região, principalmente, ela sofre influência de toda essa interação que eu falei, né? Do oceano, da própria Amazônia, dos vapores, os rios voadores e tudo mais que influencia no clima aqui da nossa cidade, né? E a gente recebe as chuvas, às vezes, da Amazônia e também recebe a fumaça das queimadas daquela região, da Bolívia, né? De outros países aqui no arredor. O Paraguai também, né? Que incendeia muito ali o Chaco Paraguaio, e a gente sofre essa influência. E dois fenômenos que influenciam muito aqui na nossa cidade, sabe quais são? O El Niño e a Laninha. Já ouviu falar desses dois? Não. O El Niño aquece as águas do Pacífico, ali perto da costa do Peru, e isso influencia no grau de umidade em regiões da América do Sul, né? Então a tendência do El Niño é que chova mais, né? Que tenha mais tempestades. E a Laninha é de que seque um pouco mais algumas partes, né? Então tudo isso influencia dentro de um contexto global, que é muito amplo, tá? Ok, vamos para mais uma? Vamos lá. Tá bom. Você tem algo a dizer para conscientizar sobre o aquecimento global? Bom, aí é fácil. Será que é fácil? Eu vou dizer, hein? É brabo em aceitar. Conscientizar é uma tarefa difícil. Ainda bem que eu sou professor, aprendi um pouco de como trabalhar a educação nesse sentido, ainda mais nessa época que a gente vive, né? Mas vamos lá, que é uma tarefa e ela começa por aqui também, pelas ondas da rádio, né? Pelo sinal da internet. É sempre uma oportunidade para a gente poder tratar de assuntos científicos, sociais, né? E levar essa mensagem para a população, né, Aldair? O pessoal aqui de Foz que assiste, que percebe como é que está a situação ambiental da nossa cidade e da nossa região. Então, para reduzir, né, o aquecimento global, será que se a gente adotar boas práticas, a gente vai conseguir mudar um pouco desse cenário? Sim. Quais boas práticas você adotaria para poder reduzir? Não andar muito de carro, andar mais de bicicleta e outros automóveis que não ajudam o aquecimento global. Também não queimar folhas. Quando vai jogar fora, coloca numa sacola. Não, queima. Porque muitas pessoas queimam. E isso acontece o quê? Polui a atmosfera? Polui. Traz doença pra gente? Sim. Isso aí já é um caminho para poder melhorar o meio ambiente dentro da cidade, né? Se a gente fala em meio ambiente, a gente fala da atmosfera, da qualidade do ar, da qualidade da água do rio. Então, muitas ações que a gente pode tomar, primeiramente, a separação do lixo, né? O que a gente chama de lixo vai ser tratado agora, a partir daqui, porque vocês vão aprender, como resíduo sólido urbano. A gente vai separar, vai botar o que é reciclável para coleta seletiva e o que não é reciclado vai para o aterro sanitário que o caminhão pega todo dia. Isso é uma boa prática ambiental, para a gente começar a cuidar um pouco mais da nossa cidade, para a gente poder evitar com que lá na fabricação desses materiais plásticos e outros recicláveis que a gente usa, se usem os recursos naturais, venha extrair, né, da mina, de carvão, de outros minerais, né, que são usados para fazer uma pulseira ou algum outro material metálico que pode
ser reciclado. Então você vê que tudo tem uma ligação. E tudo isso aí reflete no meio ambiente da nossa cidade, né? A questão do saneamento da cidade, ela é um bom fator assim, para ajudar na melhoria do microclima urbano também, né? Porque você vai ter uma água, né, Aldair? Uma água de qualidade ali correndo pelo rio Boici, né? E esse rio ele vai ter as interações ecológicas aqui no ambiente, né? As matas ciliares bem preservadas, a gente vai ter uma redução da temperatura da cidade, o aumento da qualidade de vida da população, né? Imagina se cada cidade, se cada cidadão ao redor do mundo, né, começar a adotar essas práticas e realmente praticar isso daqui por diante. Realmente o mundo ele vai ser um lugar melhor, pelo menos dentro do aspecto ambiental, né? Vai ser muito mais racional, digamos assim. Então seriam algumas dicas que eu dou para o pessoal que assiste a gente, para poder repensar algumas práticas cotidianas, mas que podem sim contribuir para a melhoria da nossa cidade, do nosso espaço urbano, tá? O que você vai fazer depois da entrevista? Você vai passar a separar o resíduo que você gera, né? Então é isso aí. Ok. Você poderia dizer, no seu ponto de vista, quais são as principais causas para o aquecimento global? Então, muitas daquelas eu falei no início da entrevista aqui, né? A própria posição da Terra no espaço, a interação dos elementos dentro da atmosfera, a disponibilidade de energia, né, de água em determinadas partes do planeta e também um pouco da interferência humana, né? Tudo isso aí é um conjunto que influencia nesse sentido. Aqui. Você sabe qual é a principal das principais queimas para o aquecimento global? Global. Como poderíamos resolver essa situação? Você fala da principal queima? Não, A principal queima de combustível, né? O que, quando queimado, pode poluir mais a atmosfera? O que você acha? Combustível fóssil. Combustível fóssil ajuda, né? Ele está no meio desses elementos que, quando eles são queimados, poluem bastante a atmosfera. Mas o próprio carvão, vegetal, mineral também, né? E imagina um monte de pneu queimando também, não vai poluir? Vai. É igual você falou, né? Uma prática que a gente passa a adotar, ela vai contribuir para que não se polua mais. Então, assim, não colocar fogo nas folhas dos terrenos ou no lixo por aí também, né? Tudo isso vai influenciar na qualidade do céu da fronteira, né? E a gente, quando senta lá no gramadão da Vila A, você olha lá para o Paraguai, você vê um risquinho no horizonte, né? Aquela poluição. É isso aí que está acontecendo nesse momento aí na nossa cidade e no mundo todo, né? As queimas dos canaviais, principalmente em São Paulo, é prejudicial também ao meio ambiente, né? Muito prejudicial. Isso aí não teria hoje já não acontece muito outra mais. tecnologia, né? Que hoje estão fazendo, né? Tem, processamento de toda a cana, né? O aproveitamento dela como biomassa em muitos sentidos, justamente dentro da matriz energética brasileira, né? Mas também toda a legislação que a gente tem hoje e a tecnologia, né, do campo, a própria educação ambiental, essa preocupação, né, porque vai produzir cana igual, isso aí não vai parar, é a vocação agrícola daquela região, né, existe uma cadeia econômica que está envolta no processo da cana, igual aqui, a soja na nossa região também, né, mas a queima ela já não é tão habitual assim. Mas às vezes foge de controle, né? Igual aconteceu também ano passado lá em São Paulo, né? Houve uma queimada, alguns dizem até que ela foi coordenada, né, de vários pontos do estado e se aproveitou todo aquele momento de secura que a gente não estava recebendo umidade da Amazônia e nem entrando frente fria aqui na região e toda a região, né, sul do Brasil, sudeste, centro-oeste ficou dentro da fumaça das queimadas, né? Diz o velho ditado, tem um velho ditado, Valentina e Dantas, que nunca é tarde para acordar, mas nós acordamos muito tarde para resolver um pouco o problema do meio ambiente. Viu? Mas se empenhar, você ainda compensa, né? Acordar tarde, né? Então, no meio disso tudo ainda tem tempo para agir, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão. Das novas gerações que vêm, né? E nas antigas também, né? Você vê que tudo influencia na mudança do comportamento, inclusive. Já não é tão difícil se comunicar hoje com as pessoas, né, Aldair?
A gente trabalhar, por exemplo, lá no EJA, né, com o pessoal que tem uma idade mais avançada, a gente já tem uma metodologia aí de dar aula diferenciada para poder atingir as pessoas e fazer com que a informação chegue, né? E também a gente tem o suporte aí da internet, da rádio, né, para poder estar atingindo as pessoas dentro de um ensino assim não muito formal, né? Ok. Nosso horário está assim, nós temos mais 6 minutos, que daqui a pouco tem outro programa. Valentina, 2 perguntas ainda para o Dantas aí, para encerrar esse programa. Você acha que as geleiras, o problema das geleiras, seria uma das principais situações do aquecimento global ou tem outra? Então, você viu que essa semana aí uma geleira caiu lá das montanhas na Suíça, né? Soterrou uma vila, não lembro o nome agora. Isso aí pode ser um sintoma, né, de tudo que está sendo chamado hoje de mudanças climáticas, né? Isso influencia também o jeito em que as geleiras elas estão firmes, né? Ou elas estão lá, porque de tempos em tempos a geleira some também, ela derrete, né? E vários fatores vão influenciar no derretimento das geleiras. Não só do alto das montanhas, como as que estão na Antártica também, né? Você lembra que eu falei da glaciação aqui no início, que também foi um fenômeno que modificou o clima do mundo na época que aconteceu? Tinha muitas geleiras, né? Mais geleiras do que existe hoje em dia. Você sabia que existia uma geleira aqui no Paraná, Aldair? Lá na colônia alemã de Uitmarsum, né? Perto de Ponta Grossa. Lá tem as evidências das estrias glaciares, né? Que a gente pode ver lá que teve geleira que se movimentou em cima do arenito ali da região e ficou a marca dela, né? Desse movimento aí naquela época. Então você vê que a Terra ela é muito dinâmica, né? As geleiras elas vão estar um dia aqui e um dia não. Mas toda essa atividade humana, né? Toda essa influência que está sendo feita em cima do clima mundial, ela pode sim estar interferindo direto, né? No jeito que as geleiras estão hoje lá. Ou em cima dos Alpes suíços, né? Ou aqui nos Andes da América do Sul, ou lá na Antártica. E no Ártico também. Ok, vamos lá, última pergunta, Valentina. Qual é o continente que mais está ajudando o aquecimento global e que está menos ajudando e está tentando ajudar para não acontecer o aquecimento global? Lembra que eu falei para você da China? Sim. A China, ao mesmo tempo em que ela pode ser considerada um dos maiores poluidores, assim, um dos países mais poluidores, né? Ela também tem ido no sentido de uma inovação tecnológica, né? Mas aí são 2 coisas que a gente tem que medir também. Se a gente pegar o mapa da Terra hoje e dividir em 4 partes, a gente vai conseguir ver uma proporção de população, né, no Ocidente, no Oriente, né, Norte, Sul, Leste, Oeste ali. Então, se a gente dividir nessas 4 partes, imagina você, qual é a parte da Terra que você acha que mais vai ter população concentrada? Onde fica a China, na Ásia? Na Ásia, né? Exatamente. A Ásia ela tem uma grande concentração de população e também de subdesenvolvimento ainda, né? Então você vê que tem muitos países ainda asiáticos que eles têm uma característica social que é muito precária, né, Aldair? A gente vê isso lá no Vietnã, né, no Camboja também, são alguns países pobres, né, outros estão em desenvolvimento, outros já são bastante desenvolvidos. Isso aí acontece no mundo todo, né? Mas era nesse sentido a pergunta? Sim. Era? Então eu acho que o público está satisfeito também, né? Ok, obrigado, Dantas, por atender aí o pedido da Valentina. Eu acho que as crianças hoje têm que começar a se preocupar, né? Porque, voltando eu, que já passei dos meus 60, nós não tínhamos essa preocupação na nossa época de criança. Não tinha, né? E hoje a gente vê que, como aquela frase que eu acabei de falar, nunca é tarde para acordar, né? É verdade, né? E hoje a gente vê que a sociedade está alerta, está preocupada, né? Hoje as coisas estão acontecendo, hoje a gente tem muito contato com muitas partes do mundo, né? A gente vive um tempo de globalização, de contatos imediatos, e a gente consegue perceber toda essa mudança que está acontecendo no clima também, né? Com menor intensidade e de qualquer jeito. Mas é um momento que a gente pode estar, através de um programa desse, levando essa mensagem e falando com as pessoas que estão em casa para poder mudar um pouco dessa percepção
né, e elas também serem um fator de mudança positiva para a preservação do meio ambiente, para a preservação dos recursos naturais, né, até a própria educação ambiental também, ela saber que a partir dela ela pode aprender e ensinar, né, e repassar isso, fazer disso uma prática diária, né. Ok, Valentina, então agradece aí o Dantas, né, para nós. Obrigado, toca aqui, valeu. Obrigado por ajudar no nosso trabalho, participar de mais um programa da Rádio União. Fico muito feliz, obrigado aí pela oportunidade, gostei muito da entrevista. Aldair, obrigado também, parabéns por estar abordando temas ambientais aqui dentro da sua programação. Você também é uma peça, né, que está ajudando a transmitir um pouco desse ensinamento, né? Ok. Que a gente tem e em breve você vai ser convocado para vir falar um pouco do meio ambiente de Foz do Iguaçu. Vamos falar de Foz. Ótimas expectativas, hein? Vai ser bom esse papo aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.